EWZ cai 3% agora no pré-market. O que isso significa? Isso é mais agora aqui no nosso Morning Call, 3/3/2026. Sejam bem-vindos, por aqui Max Braga, bom dia a todos. Bora direto então para as notícias. Que sim, né, tudo é muito difícil nesse momento quando a gente analisa principalmente o começo das manhãs, né, ontem mesmo, aqui nesse Morning Call, falamos sobre um dia bastante difícil, um dia de bolsa bastante difícil, com muitas incertezas, com amplas perdas no começo do mercado, né, na abertura do pregão, e terminamos aí com bolsa até valorizando. Tá? Então, bastante complicado. A volatilidade ela está muito diferente do que se tem costume, né, sobre. Então vamos lá, vamos entender essas informações com parcimônia, com carinho. Só um minutinho aqui, deixa eu pegar a minha página aqui de dados para fazer o acompanhamento com vocês. Bom, então, primeiramente, acho que é importante também destacar o cenário macroeconômico. Os dados divulgados ontem, na segunda-feira, trouxeram sinais mistos para a atividade global, tá, como um todo. Na zona do euro, o PMI industrial conseguiu subir ali para a faixa dos 50, né? Era 49,5, conseguiu chegar a 50,8, então entrou no terreno de expansão, que sugere ali uma estabilização no setor. No Brasil, o PMI S&P Global, por exemplo, ele subiu 0,3% de 47 para 47,3, ainda abaixo da linha de 50 pontos, então ainda indicando que temos ali uma contração da economia brasileira. Tá? Então isso indica também que a economia doméstica segue ali em ritmo menos intenso. Nos Estados Unidos, o PMI industrial acabou ficando em 51,6, em linha do que já era esperado, no terreno de expansão. Né? Já o ISM recuou um pouquinho, de 52,6 para 52,4, mas ainda em linha com as expectativas. Tá? Nessa terça-feira temos também dados relevantes no Brasil e no exterior, na zona do euro, e eu acho que para destacar assim, de forma mais importante aqui no Brasil, hoje teremos o PIB do quarto trimestre de 2025, né, que deverá oferecer então mais clareza ali sobre o ritmo de crescimento final de 2025 e também os possíveis desdobramentos para 2026. E o CAGED de janeiro trará informações sobre o mercado de trabalho, com a quanto andas o mercado de trabalho formal, que isso daí é um indicador chave também para da renda do consumo e até mesmo da política monetária. Tá? Os Estados Unidos também tem algumas sinalizações importantes hoje sobre desempenho de varejo, ok? Nos mercados, os principais índices norte-americanos ontem, que abriram com amplas perdas, encerraram o pregão com desempenho misto. O Dow Jones recuou 0,15%, o S&P 500 ficou praticamente no 0 a 0, mas no sinal positivo 0,04%, e a Nasdaq avançou 0,36%. No mercado doméstico, o Ibovespa aqui registrou alta de 0,28%, encerrando o dia aos 189.307 pontos. Tá? E hoje, para começar então, novamente, né? Temos ali, após a sessão de eclosão do conflito, né, no Irã, a alta do Ibovespa. Acabamos de falar sobre isso. E também foi bastante desses números acabou sendo puxado para cima por petroleiras que subiram demais, já que o petróleo se valorizou bastante. Mas então sinaliza-se o ETF, o EWZ, né, que é a bolsa brasileira nos Estados Unidos, que a gente vai ter uma aversão a risco nessa terça-feira. O WZ ele cai 3% agora nesse momento. Esse daqui é de 21 minutos atrás, eu estou falando aqui às 8h54, atualizado há 21 minutos atrás também, né? Enfim.
Negociado no mercado americano caía 2,98% no pré-market. Por outro lado, também as ADRs da Petrobras, né, que são as ações da Petrobras negociadas na Bolsa Americana subiam, registravam ganhos de 1,76%, depois de ontem ainda terem saltado 4,15%. Então, as preocupações seguem, mas né, vamos ver como fica os desdobramentos das coisas ao longo do dia. As preocupações com inflação predominam nos mercados internacionais, tá? Depois do aumento do custo de energia, né, devido ao conflito lá no Oriente Médio. Tivemos grandes liquidações no mercado acionário nessa segunda-feira, né, enquanto o dólar se fortalecia e aumentava também o preço do petróleo, do gás, etc. Né, investidores lidando aí com a incerteza de saber quanto tempo vai durar esse conflito. O Catar suspendeu a sua produção de gás natural na segunda-feira, levando ali ao fechamento preventivo de instalações de petróleo e gás em todo o Oriente Médio. A produção do país ali do Catar representa 20% da oferta global. Tá? A autoridade da Guarda Revolucionária do Irã disse na véspera, no caso ontem, que o Estreito de Hormuz, onde passa ali mais de 80% do comércio global, está fechado para tráfego marítimo e que o país abrirá fogo contra qualquer navio que tente atravessar. Então isso é bastante importante, temos que ficar de olho nessa questão também. Os futuros, então, lá em Wall Street caem agora 1,75%. O S&P também 1,80% e Nasdaq registra queda de 2,31%, mas veremos, né, ao longo do dia. Todo mundo lá tem agora essa preocupação real que o Estreito de Hormuz, com essa ameaça de ataque sobre navios que passem por lá, vai impactar sim no choque ali de preços de energia. E a questão do petróleo, né? A falta de petróleo pode sim rapidamente espalhar para a economia em geral, tá? E complica também as estimativas do Federal Reserve quanto à queda de juros, etc. Isso também aqui no Brasil, analistas já falam sobre isso, tá? Sobre a questão do petróleo, né, que pode gerar inflação aqui, deve gerar inflação aqui no nosso país, e com isso o corte de juros que seria programado agora para março e de arrasta, né? Será? Eu não vou falar que eu não previa isso, porque os vídeos não me deixam mentir aqui, mas eu achava que ia ser difícil muitos cortes de juros nesse ano, principalmente aqui no Brasil, tá? Mas não estava no meu radar um conflito como esse. Bom, as bolsas europeias também operam com bastante baixa nessa manhã de terça-feira, ampliam também as perdas que foram robustas ontem. O Stock 600 cai 2,66 nesse momento, tá? Fechou também ali com patamares mínimos ontem. O que a gente tem mais aqui, né? A gente tem as bolsas asiáticas ali liderando as perdas também. O índice sul-coreano lá, o KOSPI, tomou um tombo de 7,24% lá em Seul. Pior pregão em 19 meses, tá? Lá no Japão também o Nikkei caiu 3,06%. Em Hang Seng, lá em Hong Kong, 1,12%. Em Taiwan também cedeu 2,20%, na China 1,43%. Então, assim, as bolsas sim estão sofrendo nesse momento e é a hora de ter bastante atenção para fazer o investimento ou desinvestimento também, tá, pessoal? Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Não tem mais nada que a gente já não saiba de alguma novidade, né, nesse campo, a não ser a questão aí do Estreito de Hormuz, que sim, é a novidade agora da ameaça dos ataques, mas a gente já entendia que isso ia acontecer, mas nenhum fato novo por enquanto para acrescentar aos mercados, tá bom?
Esse era o vídeo de hoje, então. Espero que vocês tenham gostado. Claro, peço ali a sua inscrição, seu like, deixe seu comentário para o crescimento aqui do canal, tá bom? E se você quiser fazer parte da nossa comunidade no WhatsApp, né, com informações ali sobre mercados, acesse aqui, escaneie o QR Code e vem fazer parte do nosso grupo, tá bom? Forte abraço a todos, até amanhã. Tchau.